Olá, voltamos aí para a nossa aula de Química Nuclear, tá? E a gente vai falar sobre emissões radioativas artificiais agora, ok? Bom, a emissão radioativa artificial mais importante, né, que é aquilo que é mais cobrado, né, nas questões, e que tem aplicação prática também, né, na medicina, por exemplo, a gente vai falar lá no último bloco das aplicações, tá? Dos tipos de radiação. O decaimento beta+, gente, que é o pósitron, a liberação do pósitron. Bom, o que seria o decaimento beta+? Então é o seguinte, nós temos o decaimento beta, que é a emissão do elétron, tá? E nós temos também o decaimento beta+, que é a liberação de um pósitron, tá? E o que seria o pósitron? O pósitron é a antimatéria do elétron, é um antielétron, tá? Então toda partícula tem a sua antipartícula, né? Então da mesma forma que o neutrino tem o antineutrino, o elétron tem o antielétron. E o próton também. O próton tem um antipróton, né? O que é um antipróton? É um próton que tem a massa igual à massa do próton. Tudo bem? Só que a carga é negativa. E o que é antimatéria do elétron? O elétron tem as mesmas características, né? Tem a mesma massa, só que a carga é positiva. Então nós temos um elétron positivo? Sim. Que se chama pósitron. Tá? Então nós podemos, na verdade, né, falar que existem dois tipos de elétrons. Tá? O elétron comum, que é aquele que a gente está habituado, ele pode ser chamado de négatron. Tudo bem? Então o que seria o beta-? É o négatron, que é o elétron negativo. Tá? E o que seria o pósitron? O pósitron ele seria o beta+, que é o elétron positivo. Então, resumindo, né, nós temos o négatron. Certo? O que é o négatron? O négatron é aquele elétron cuja massa é zero, né, e tem a carga de -1, que é aquele elétron que nós estamos habituados, ok? E nós temos o antielétron. O que seria o antielétron? O pósitron, certo? O pósitron, ele tem a mesma massa, é claro, zero, só que a carga dele é positiva, é 1+. Tudo bem, gente? Bom, quando ocorre esse decaimento beta? Então é o seguinte, quando um nêutron se desintegra, ele vai formar o quê? Ele vai formar um próton, certo? O próton, ele conserva a massa do nêutron, é equivalente, porém ele tem que liberar, né, a carga negativa. Se ele liberar algo positivo, ele libera algo que é negativo também. Tá? Então, o próton carrega a carga positiva, certo? E o elétron carrega a carga negativa. Ou eu posso, então, fazer o caminho inverso. Se eu juntar um próton e um elétron, né, o próton mais o elétron juntos, praticamente vai ser a massa do próprio próton, que é a massa do nêutron. A carga do próton com a carga do elétron, se juntou um mais com um menos, deu zero. Então, se pegar o próton e o elétron e grudar os dois, né, fazer uma amálgama dos dois, tá? Você vai ter um nêutron. Tudo bem? Bom, agora, e se a gente pegar o próton e decompuser esse próton? O próton, vamos supor que ele liberou um nêutron. Né? Então, se o próton liberar um nêutron, toda a sua massa foi para o nêutron, né? Porque o nêutron e o próton têm a mesma massa. Então, ele tem que liberar uma partícula positiva, porque o próton é positivo, quando ele forma o nêutron, que é neutro, essa carga tem que ir para algum lugar. Então, ele vai ter que liberar uma espécie de carga igual a 1+, e massa zero. Que partícula é essa? Né? A gente não conhece nenhuma partícula. Pois é, vocês vão conhecer agora. É o pósitron. Tá? Então, o pósitron, que é o antielétron, é um elétron positivo. Tudo bem? E aí, lá no decaimento beta-, a gente tinha o quê? Um antineutrino. Aqui a gente tem o quê? O neutrino. Né? É só pensar assim, ó. No beta-, nós temos o elétron com antineutrino. No beta+, nós temos aí troca. Aí vai ser o antielétron com o neutrino. Então eu vou ter uma antipartícula em um dos decaimentos sempre, tudo bem? Bom, então esse próton, olha a equação. Esse próton que tem carga 1, massa 1, aqui está certinho a equação, ó, vai dar origem a um nêutron, tá? Certo? É que eu copiei aí acabou ficando lá errado na outra, né? Ó, aí aqui vai ficar o nêutron, que tem massa 1, carga 0,
certo? Só que essa carga de 1+ tem que ir para onde? Ela tem que ir para o pósitron, tá? Que vai ficar com carga de 1+. E aí, como a massa já foi no nêutron, a massa do pósitron é 0. Esse pósitron é emitido. Tudo bem? E esse pósitron, né, quando ele é emitido, ele também vai liberar o quê? Ele vai liberar energia. Lembra que quando o átomo libera uma partícula, né, radioativa, quando ele libera uma partícula do núcleo, também vai ocorrer liberação de energia, e geralmente essa energia ela vai sair na forma de uma radiação gama. Tudo bem? Bom, então o que vai acontecer aí, né, com um isótopo que emite beta+? Bom, gente, beta+ é uma radiação artificial, então significa o quê? Que somente isótopos artificiais vão emitir beta+, vão ser beta+ emissores. Tá? Então vamos lembrar do carbono. Ó. O carbono ele tem 3 isótopos naturais. A gente tem o carbono 12, que é estável. Bom, se ele é estável, ele não tem atividade radioativa. O seu núcleo fica lá bonitinho, ele não vai liberar nem alfa, nem beta, nem gama. Tudo bem? Ele vai ficar para sempre daquele jeito. Tá? Mesma coisa o carbono 13. O carbono 13 ele é estável, então ele vai ficar lá bonitinho, o seu núcleo vai ficar lá íntegro, não vai liberar nem alfa, nem beta, nem gama. Tudo bem? E a gente tem um isótopo que é natural, é o carbono 14. A gente sabe, né, que toda matéria viva tem uma pequeníssima fração de carbono 14, e esse carbono 14 tem atividade radioativa. Ele é, portanto, um radioisótopo. Tudo bem? Só que ele é um radioisótopo natural. O carbono 14, ele é o quê? Um beta- emissor. Ele emite o quê? Ele emite um elétron, tá? Então, o carbono 14, ele emite um elétron. Tudo bem? Se ele é beta- emissor, ele emite um elétron negativo, certo? Ele emite um négatron. Tudo bem? Bom, esses tipos de átomos, né, que são beta- emissores, geralmente eles têm o quê? Eles têm uma relação próton-nêutron baixa, ou seja, eles têm muito nêutron para pouco próton. Muito nêutron para pouco próton, o que eles vão fazer? Eles vão transformar um nêutron em um próton, certo? Um nêutron em um próton. Transformou o nêutron em um próton, vai formar o quê? Vai formar beta-. Tudo bem? Vai formar o négatron, que é o beta comum, né? Que é aquele natural. Já o carbono 11, ele é um elemento, ele é um isótopo, né? O elemento é o mesmo, é o carbono. O carbono 11 é um isótopo artificial, ou seja, não existe carbono 11 na natureza, ele é fabricado no laboratório. Tá? Todo isótopo artificial é um radioisótopo, ele tem atividade radioativa. Então o carbono 11 ele vai emitir partícula do núcleo. Só que no caso do carbono 11 eu tenho uma relação próton-nêutron alta, então é muito próton para pouco nêutron. Então ele vai fazer o quê? Ele transforma próton em nêutron. Se ele transforma próton em nêutron, tem que sair uma partícula beta+, tem que sair um pósitron. Então, por isso que ele é um beta+ emissor. Ele vai liberar pósitrons. Tudo bem? Então, o pósitron é um tipo de radiação que não é natural. Está presente nos isótopos, né, artificiais. Então, apenas radioisótopos artificiais é que vão ter esse tipo de emissão de beta+, tudo bem? Que é a emissão do pósitron. Beleza, gente? Bom, então, a gente tem alguns elementos artificiais, né, que são aqueles que são fabricados no laboratório. Tá? E eles são fabricados como? A partir dos isótopos que são naturais, é claro, né? E aí a gente pode ter vários tipos, né? Vários tipos de reações nucleares para produzir. Então eu posso ter, por exemplo, uma fusão nuclear, onde eu tenho, né, a junção de 2 núcleos pequenos formando um núcleo maior, tudo bem? Geralmente isso acontece para os elementos, né, de maior número atômico e de maior massa, que são considerados elementos superpesados, né?
Esses elementos super pesados, né, a gente vai falar daqui a pouco, são os transurânicos, que são aqueles elementos artificiais cujo número atômico é maior que o número atômico do urânio. Né? Se o número atômico é maior, a massa também vai ser maior. Tá? Bom, então a gente tem esses elementos transurânicos e a gente tem outros elementos, né, que são artificiais com número atômico menor que o do urânio, que é o tecnécio e o promécio, igual eu falei para vocês, né, lá no primeiro bloco. Bom, então, quais são os elementos radioativos? Bom, os elementos radioativos são aqueles que têm o número atômico igual ao do polônio ou mais, Z igual a 84 ou superior a 84. Então, se eu ler para a tabela periódica, né, se o número atômico for 84 ou mais que isso, com certeza ele é um elemento radioativo. Tá? E a gente tem, além deles, os dois artificiais de número atômico baixo, né, que é o Z igual a 43, que é o tecnécio, tá? E o Z igual a 61, que é o promécio. Tá? Tirando esses dois, somente se ele tiver 84 prótons ou mais, ele vai ser radioativo. Tá? Bom, lembrando que nem todo radioativo é artificial. Então eu tenho radioativos que são naturais e radioativos que são artificiais. Porém, todo artificial é radioativo. Tudo bem? Então aqui, ó, quem são os artificiais? Os artificiais são o tecnécio e o promécio. Tudo bem? Então eles com certeza são radioativos. E aqueles com número atômico superior a 92. Quem tem número atômico 92? O urânio. Então, ó, passou de 92, certo? Ele é um elemento artificial. Então, do netúnio para frente, né, depois do urânio, o próximo é o netúnio. Tá? Então, do netúnio para frente, todo mundo é artificial. Tá? E todos eles vão ter, então, atividade radioativa. Beleza, gente? Tudo bem? Bom, a série dos lantanídeos, se vocês observarem aí, a série dos lantanídeos, que é onde está o urânio, todos eles, né, tirando os 4 primeiros aí até o urânio, eles vão ser artificiais. Tudo bem? Bom, gente, esses elementos, então, com um número atômico superior ao número atômico do urânio, que são todos artificiais, são criados no laboratório, tá? Esses elementos químicos, eles começaram a ser sintetizados, né, pelo Seaborg, que foi um físico norte-americano que começou então a produzir aí, né, os elementos químicos transurânicos. Tá? Então esses elementos químicos que têm, né, um número atômico e uma massa superior ao do urânio. Tá? A gente tem hoje, né, 118 elementos químicos na tabela periódica. Né? Os últimos, né, os mais pesados, são todos artificiais. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o último aqui, que é o oganessônio, que tem número atômico 118. Tá? E o último que foi produzido foi esse aqui de número atômico 117, que é o tenecino, ou tenesso, né, que é um halogênio, que tem número atômico de 117. Tá? Então esses aí, esses elementos todos que estão mais ao final, são todos elementos artificiais e, portanto, são todos elementos, né, radioativos. Tudo bem? Bom, gente, então, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, de extrema importância para o vestibular, que é o período de meia-vida. Certo? Então, até logo.